Você vai fazer uma gravação externa sua ou até mesmo de cliente e você tem que pensar assim, poxa, eu vou ter que estourar o fundo da minha imagem ou deixar preservado o primeiro plano e você não sabe o que fazer? Hoje eu trouxe dois equipamentos, dois acessórios que salvam as minhas gravações, sejam externas e também as internas. E eu tô falando desses dois bichinhos aqui. O primeiro é o filtro variável KNF e o kit de anéis para você adaptar em qualquer lente que você precisar. E bora lá que eu vou te explicar o porquê que você precisa disso aqui para todas as suas gravações. O filtro ND é tipo um óculos escuro para sua lente. Ele bloqueia a luz, permitindo que você grave com o diafragma aberto, mesmo sob um sol estourado como esse aqui, mantendo o fundo desfocado e aquele aspecto cinematográfico. E lembra que eu falei no início que ele serve para as gravações externas e também internas? Ele é um filtro que você vai colocar na sua lente, vai adaptar na sua lente, seja nativo ou com adaptador, para você não tirar nunca mais. Mas você pode perguntar para mim, Gui, por que eu devo utilizar o filtro ND nas minhas gravações internas? Sendo que eu tenho basicamente o controle de todas ou quase todas as iluminações do meu espaço da gravação. Essa é uma pergunta que eu respondo diariamente. Vamos lá, você mantém o shutter da sua câmera, abertura e também o ISO nativo para a melhor qualidade da sua gravação. Então, por exemplo, você consegue manter o dobro do shutter do seu FPS para manter aquela estética de cinema. Se você estiver gravando em 24 FPS, você tem que manter o seu shutter em 1/48. Se você estiver gravando em 60 FPS, você tem que manter o seu shutter em 1/120 e por aí vai. Se você estiver gravando em 120, 1/240 para preservar essa estética. Na prática, como que o ND funciona? Eu tô aqui com o meu telefone, eu tô com um retorno da minha câmera gravando aqui agora e por enquanto eu não coloquei o filtro ainda e nem o adaptador. Eu estou com o filtro ND aqui na minha mão, já aberto, pronto para posicionar na minha lente e eu também estou aqui com os anéis adaptadores. Para que funciona o anel de adaptador? Esse anel de adaptador, você pode comprar um filtro maior, porque cada lente ele tem uma milimetragem de diâmetro que você vai colocar o filtro, que ele coloca na frente da lente. Ele vai aqui ó, de 37 milímetros até um filtro de 82 milímetros. Então você consegue adaptar um filtro maior em qualquer lente. Então, por exemplo, se a sua lente for de 67 milímetros, você vai desrosquear o anel relativo que vai encaixar na sua lente e vai colocar o tamanho do seu filtro. No caso, eu preferi pegar um ND maior, de 82 milímetros, e eu consigo adaptar em várias lentes que eu tenho. No caso, eu estou usando uma 35 milímetros 1.8 da Sony. Essa lente ela tem uma milimetragem de 49 milímetros. E eu só desrosco aqui os adaptadores, os anéis que eu não encaixo na minha lente e eu adapto aqui do 49 até o 82 e eu consigo utilizar o meu filtro sem qualquer problema algum. Só um ponto importante, quanto mais longe o filtro, menor é o efeito dele. Então o ideal é você utilizar o filtro nativo para a sua lente, beleza? Só que se você não tiver condição ainda, você pode comprar um maior filtro e ir adaptando até você comprar os nativos. Eu estou monitorando a câmera aqui pelo meu aplicativo do celular. Até agora eu não coloquei o filtro e não mostrei ainda como que ficaria a imagem com o filtro ND. Então vocês podem ver na tela do meu telefone que as minhas proporções e configurações da câmera estão todas fora do padrão cinematográfico. Então, por exemplo, eu estou gravando aqui em 4K 24 FPS. O meu obturador, a minha velocidade, ele está 1/250. Fica ruim, fica bom? Depende do que você vai fazer, mas não é o ideal, porque isso não preserva a estética. A minha abertura, eu estou em f22, então eu não consigo, por exemplo, gravar eu que estou no primeiro plano focado e desfocar o fundo. Meio que vai ficar tudo focado e eu não vou conseguir às vezes distinguir qual que é o primeiro plano, segundo, terceiro plano e por aí vai. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o filtro ND agora na prática para mostrar para você a diferença que faz o filtro ND e os anéis de adaptação, no caso se você for colocar para uma lente que não seja nativo, e aí vocês vão ver a diferença que é e eu vou configurar aqui para vocês entenderem como que funciona na prática. Vamos lá. Vou chegar perto da minha lente agora, vou desrosquear o anel que eu tenho aqui, que eu não preciso do 37-49, porque ele é uma lente muito pequena, eu não vou precisar, eu vou deixar ele no canto e vou adaptar aí para que eu preciso. Então estou desrosqueando aqui, desrosqueei o anel que eu não preciso, que é uma lente menor, vou deixar aqui no meu bolso. E uma dica, coloque primeiro o anel, para depois você colocar o filtro ND para você não estragar e não comprometer e forçar demais o filtro ND. Beleza? Vamos lá.
Ó, eu tô puxando aqui, ó, o meu filtro ND pro mínimo aqui. E eu tô rosqueando o filtro agora. Ainda não sei como é que tá a imagem para vocês. Então agora eu já coloquei o adaptador na minha lente e eu já adaptei também o filtro ND para essa lente. Agora eu vou fazer o seguinte, já com o ND instalado, eu vou colocar aqui, ó, e vocês vão acompanhar no meu telefone, a configuração certinha que eu gravaria, por enquanto, sem mexer no filtro ND, beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, o meu shutter, speed, ou velocidade, ou obturador, eu vou colocar em 1/48 ou 1/50, dependendo da sua câmera. Você vê que a gente subiu um pouquinho, já estourou mais a imagem. E eu vou colocar o meu F em 1.8, que eu quero desfoque. Acabou, eu sumi, correto? Agora a gente vai ajustar o filtro ND. Ó, vamos lá, pode ir ajustando, pode ir. Com o filtro ND eu consegui preservar a minha estética cinematográfica com as proporções que eu preciso. Então, igual eu falei, se você está gravando em 24 fps, eu estou aqui com 1/48 de abertura e se eu precisar de chegar perto, por exemplo, aqui ó, o foco vai me acompanhar, então eu tenho a minha câmera focando, eu que estou no primeiro plano, e ela mantém o desfoque do segundo plano sem estourar o fundo. O ideal aqui é eu ter um rebatedor de luz para compensar a minha iluminação que está contra, porque só subindo o ISO da câmera não vai adiantar muito. Mas assim eu mantenho a estética do vídeo e mesmo que eu, em primeiro plano, fique um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais apagado, eu mantenho e preservo a qualidade e a imagem da minha produção. E se você pesquisar, existem vários tipos de filtros NDs no mercado. Várias marcas, vários estilos. Produções de cinema, produções maiores, eles utilizam um vidro que você consegue colocar ele adaptado na sua lente pelo Matchbox. O Matchbox ele é uma proteção para não chegar tanta luz na sua lente. E aí você faz uma adaptação chamada margarida, que é um estilozinho de colar na sua lente esse filtro. Só que qual que é a diferença desse filtro fixo para o variável? A própria palavra diz. O fixo, ele tem uma certa escala, seja ND8, ND16. Esse ND variável da KNF, ele vai de ND2 até ND400, que você consegue mexer no anel dele, variando no momento que você precisar na sua gravação e produção. No filtro, ele tem várias marcações para você se situar em qual posição está e você conseguir fazer um controle na hora, seja um take que você precisa. Por exemplo, você vai gravar uma casa, então do lado de fora a imagem está estourando, mas na hora que você entra, a imagem fica escura, então você tem uma noção ali, ele é muito bem desenhado, muito leve, muito sutil para você fazer esse controle de iluminação. Utilizando esse filtro, eu tive 4 destaques que me chamaram a atenção. A primeira que eu notei foi a qualidade ótica, não perdeu nitidez e manteve a preservação da minha gravação e qualidade. O segundo, o que importa muito, igual eu falei, é o controle giratório suave. É uma coisa muito sutil, como vocês podem perceber, se você gira o filtro ND, ele vai muito suave, então você tem um controle muito tranquilo da sua gravação, sem ficar aquela coisa travada por clique ou algo do tipo. O terceiro ponto foi a redução real da iluminação, sem distorcer a minha imagem, ou seja, puxar a imagem para algum tom desverdeado, ou amarelado, ou azulado, ele preserva o tom de imagem, o balanço de branco que eu setei para o meu enquadramento, para a minha gravação, para o espaço que eu estou gravando. E o terceiro, por uma construção sólida. O preço de mercado dele atualmente, gravando esse vídeo, varia de 100 a 200 reais. E eu consegui comprar pelo preço mais barato que tem. Eu vou deixar um link abaixo na descrição para você comprar diretamente um link confiável que não vai te dar dor de cabeça, de uma loja de confiança. E você pode me perguntar, pô, mas não é muito barato, não é confiável, é confiável? Cara, eu já tenho um tempo que eu utilizo, tem mais de 3, 4 anos que eu utilizo o filtro da KNF e esse agora que eu adquiri, eu achei a construção dele muito bem feita, muito bem trabalhada, muito bem construído. Igual eu falei, é um filtro bonito, esteticamente, para o visual da câmera, seja importante ou não para você, ele é bonito, ele é apresentável. O controle de iluminação, igual eu falei, é muito bem apresentável, é muito bem feito e muito sutil. O que me chamou a atenção. Como eu disse no início do vídeo, por que eu comprei esse anel adaptador? Eu trabalho com várias lentes e cada lente tem um bocal específico, seja lentes minhas ou sejam lentes alugadas. Então eu preferi comprar um filtro da maior milimetragem e adaptar em todas as lentes que eu uso convencionalmente. Só que eu vou te dar uma dica importante. Se você tem alguma lente que ela é ultra angular, seja por exemplo lentes 16mm,
lentes 14mm, lentes 3mm, 9mm, como as Laowas, por exemplo, que às vezes elas são olho de peixe, toma cuidado porque essas lentes você não consegue rosquear o filtro diretamente nela. Você vai ter que fazer uma adaptação com o Mate Box, igual eu disse agora há pouco, ou fazer uma adaptação com padrão de colagem ou colocação, você pode chamar do jeito que você quiser, no estilo margarida, mas isso pode afetar a sua imagem. Então quando você for alugar ou comprar uma lente ultra angular, só verifica se ela tem suporte para rosquear algum anel adaptativo ou então um filtro nativo para a sua milimetragem da lente. Então você consegue entender o porquê que é importante você comprar um filtro ND e ter no seu set de gravação, seja para utilizar em qualquer situação das suas gravações, seja uma produção sua mesmo ou até um vídeo mais profissional para o seu cliente. E eu falo e repito, filtro ND é um acessório indispensável para você colocar na sua lente, na sua câmera e não tirar mais. E como eu sempre falo, seja nas minhas redes sociais e até mesmo aqui no canal do YouTube, eu só vou indicar equipamentos, acessórios ou qualquer outra coisa que eu utilizo. Então, como eu disse, eu utilizo filtros KNF há mais de 4 anos e eu decidi pegar esse da KNF. Primeiro porque ele é custo-benefício, tem uma entrega muito boa, é um filtro de qualidade e ele salva em tudo que eu preciso gravar. Coloquei agora na minha lente e eu devo tirar ele somente para guardar na mochila. E para qualquer outra produção que eu tiver, eu vou colocar e usar. Pode ter certeza disso. Eu não entrei muito no ponto do kit de anéis adaptadores. Por quê? Porque ele é muito simples, ele é muito didático. Você vai entender qual que é a milimetragem da sua lente. Vai rosquear primeiro na lente e depois por cima, quando você travar o anel bonitinho, você coloca o seu filtro ND. E aí, você curtiu esse conteúdo? Curtiu esse review desse filtro KNF e dos anéis adaptadores? Deixa o like no vídeo, não custa nada para você. Se inscreve no canal, compartilhe e eu quero que você deixe aqui nos comentários se você já usa filtro ND ou se você tem vontade de ter. E se você já usa, deixa aqui embaixo qual modelo você utiliza e há quanto tempo e se faz sentido para você utilizá-lo ou não. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima! Dun 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 dun.